Oi, meu nome é Isaac e o episódio de hoje é Biosistemas. Aqui eu tenho a imagem de número 1 e a imagem número 2. Trata-se da mesma região, mas existe uma diferença grande visual. Aqui eu tenho a presença da vegetação e lá do outro também tenho a presença da vegetação. Agora, comparado à primeira foto à segunda foto, eu tenho mais vegetação na primeira foto, como você está observando, e eu tenho pouca vegetação na segunda foto. Existe uma vegetação, só que ela em uma quantidade menor. O que houve? Houve uma transição do ecossistema. E isso não aconteceu da noite para o dia, foi uma coisa gradual. Uma região se sobrepôs sobre a outra. Dois ecossistemas é chamado de ecótono. Então, por que eu destruí a vegetação? Por exemplo, eu destruo a vegetação por conta da ação do homem, para fazer a fazenda, para criar gado, agropecuária. Agro quer dizer plantar, pecuária, criação de animais. Então, o que eu fiz? Eu tirei a vegetação do ambiente, criei a fazenda para ou plantar ou para criar animais. Uma região se sobrepôs sobre a outra. Não dá, nesse caso aqui, ele não conseguiu conciliar a agropecuária, a criação de gado e vegetação com a vegetação do ambiente anterior. Um ecótono pode se formar a partir de várias combinações de ecossistemas, como, por exemplo, acabei de citar, fazendas durante o encontro da área desmatada com a natural. Voltando para a imagem, eu tenho a área ainda natural, preservada, e aqui, em sua grande maioria, eu tenho a área que foi desmatada. Sua existência pressupõe que dois ou mais ecossistemas interajam ativamente um com o outro, resultando em propriedades únicas nessa área e inexistentes em ambos os ecossistemas adjacentes. Quem são os biomas aqui? Eu tenho o bioma da seca, que seria a caatinga, olha só. Aqui eu tenho o cerrado, aqui eu tenho essa vegetação. Cada uma dessas vegetações ela apresenta características que a diferencia. Sua existência pressupõe de dois ou mais ecossistemas interagem ativamente uns com os outros, resultando em propriedades únicas nessa área inexistentes em ambos os ecossistemas adjacentes. Em um mesmo ecossistema, eu posso ter biomas diferentes. Todos os ecossistemas estão interligados pela biosfera. Então, o conjunto de ecossistemas formam a biosfera, que é formada por todos os ambientes que há vida. Bio quer dizer o quê? Vida. E se é vida, eu estou falando de quê? De organismos encontrados na biosfera. O que é a biosfera? É o planeta Terra. Então, aqui nessa imagem você tem o ecossistema 1, eu tenho o ecossistema 2, e aqui eu tenho a existência dos dois ecossistemas vivendo em um mesmo ambiente. A isso nós damos o nome de um ecossistema entrando no outro, chamado de ecótono. Tal interligação ocorre por meio do fluxo de energia de nutrientes transportados pelos organismos, ou seja, pelos seres vivos, e pela corrente de vento e de água, por exemplo. Por exemplo, olha só, eu não estou entendendo bem o que é que esse texto quis dizer. Vamos dizer que um animal se alimentou de um vegetal no ecossistema 2. Aí ele passou do ecossistema 2 para o ecossistema 1. E exatamente nessa região aqui, ele defecou. Ao defecar, ele colocou no terreno sementes junto com as fezes, que servem de adubo. Aqui nessa região, que seria do ecossistema 1, começou a se desenvolver a vegetação que era encontrada somente no ecossistema 2. Quem foi que trouxe isso? Um organismo, um animal. A outra maneira de um ecossistema invadir outro espaço, começar a aparecer, por exemplo, vegetação do ecossistema 1 no ecossistema 2, pode ser trazido pelo quê? Pelos fatores abióticos. Quem são os fatores abióticos aqui citados? O vento pode trazer a semente, a água também pode trazer a semente, pode trazer o fruto,
o fruto caiu exatamente nessa região aqui e se desenvolveu. Aí, como é que eu estou no ecossistema 1 e a vegetação que eu estou encontrando nessa região aqui é do ecossistema 2? Quem foi que trouxe ela? Ou foi um animal, ou foi o vento, ou foi a água. E essa região que tem características tanto do ecossistema 1 como do ecossistema 2, é conhecida como ecótono. A biosfera é um sistema biológico mais abrangente. Como assim mais abrangente? É o tudo. Tudo o quê? Tudo que tem vida e tudo que não tem vida. Ou seja, são os fatores bióticos, os fatores abióticos e a interação que existe entre eles. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da biosfera. O ecossistema é formado por todas as comunidades de organismos. Quando eu falo de organismos, eu estou falando dos seres vivos de determinada área, e não só dos seres vivos, mas também dos seres não vivos, que serão representados pelos fatores abióticos a ela associado. De quem nós estamos falando? Do ecossistema, que é formado pelo quê? Por todas as comunidades. As comunidades formam o ecossistema. Então, aqui como exemplo, nós temos os seres vivos, vamos dizer a garça, que está olhando para o peixe. Aqui dentro eu tenho um peixe grande, eu tenho um peixe pequeno. Aí o peixe vai se alimentar do caramujo, está aqui dentro da água. Também pode se alimentar das algas. Aqui também eu tenho a presença dos fatores abióticos. No caso aqui eu tenho a água, eu tenho o ar, eu tenho a luz do sol. Ela pode ser natural ou pode ser criado pelo ser humano, o ecossistema, como as plantações, lagoas artificiais, reservatórios, entre outros. Então, essa imagem aqui mostra o antes e o depois. Tanto o homem pode destruir, como o homem pode construir. Então a vegetação aqui foi devastada pela ação do fogo. Aqui você tem, no depois, a vegetação, a plantação de milho. E no caso da plantação de milho, eu posso fazer a associação de duas culturas. Eu posso plantar o milho e o feijão, que vai usar o milho como suporte. Antes e depois dos reservatórios do rio, meia ponte após as chuvas. Então aqui na primeira foto você tem a presença da água e na segunda foto você também tem a presença da água. Só que na primeira foto o reservatório tinha menos água. Na segunda foto o reservatório tem mais água. Para isso acontecer, houve a chuva. Antes e depois do reservatório do rio Meia Ponte, após a chuva. Choveu, o reservatório armazenou mais água. Por que aqui tinha pouca água? Porque a água passa por um processo chamado de evaporação. Ela evapora, ela se transforma em vapor de água. Se não houver chuva, começa somente a secar. Atrás do texto você vê a porção do Rio Negro, que é um exemplo de ecossistema. A parte biótica é representada pelos diferentes seres vivos, que são os chamados fatores bióticos. O Sol é a fonte de energia do sistema. O Sol é o principal fator abiótico para que exista vida na Terra. A porção abiótica inclui os gases dissolvidos na água, os nutrientes, a luz solar, a temperatura, a correnteza da água, entre outros fatores. Então, se você observar aqui, eu queria que você identificasse o fator biótico e o fator abiótico. Biótico é aquilo que tem vida e abiótico é aquilo que não tem vida. Então, aquilo que tem vida, eu tenho aqui o jacaré, eu tenho um peixe, também tenho a tartaruga, o cágado. Aquilo que não tem vida, aqui eu tenho a presença do solo, aqui eu tenho a presença do ar, aqui dentro eu tenho a presença da água. Aqui eu tenho a presença do sol, que ilumina a terra com a sua luz. Exemplo de fator abiótico, sem ele a gente não conseguiria ter vida na terra. Que organismos são responsáveis por fixar a energia solar no ecossistema acima? Tá fácil, professor. São aqueles organismos que fazem um processo chamado de fotossíntese, ou seja, são organismos fotossintetizantes, que podem ser tanto macro-organismos, organismos grandes, como micro-organismos, organismos pequenos. Aqui na primeira foto eu tenho um exemplo de micro-organismo. Aqui os micro-organismos são representados pelo fitoplâncton. As
plantas macrófitas e também a vegetação das margens. Todos eles são responsáveis pela fotossíntese, ou seja, pela fabricação de O2, oxigênio e dos nutrientes dos alimentos que, direta ou indiretamente, a gente utiliza para sobreviver. Você sabe o que são plantas macrófitas? A continuação desse assunto está no vídeo 5. Até lá! Não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Deseje que você seja melhor. Se as coisas se tornarem fáceis, elas se tornarão fáceis para todo mundo. Agora, se você melhorar, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Continue estudando e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.